1h52, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Queria mandar um abraço aqui para Maria Cabecinha, é isso, o Jânio? Presidente da Associação de Moradores do Bairro Esperança. Do Bairro Esperança, ligada aqui nas suas redes sociais. Está ligada com a gente. Forte abraço a ela e a toda a comunidade do Esperança. Antes, há algum tempo, aí eu vou voltar a fita aí, há uns 25, 30 anos, isso em história é nada, né? Um dia desses. No espectro dos partidos de esquerda, o rame-rame ficava ali entre o PT e o PCdoB. Uma época que você, inclusive, deve se lembrar bem, na época em que você, inclusive, estava para Cuba, e o grande embate era entre o PT e o PCdoB. Aliás, quando o PT chegou ao governo aqui no Acre, o PCdoB era um partido, depois do PT, era, digamos assim, o melhor contemplado, e o PSB sempre ficando por um segundo momento. A impressão que dá é que esse momento chegou, eu fico imaginando a militância do PSB nesse momento, entendendo que esse pode ser um momento importante, talvez estratégico para o partido, e, mais uma vez, corre o risco de ficar como coadjuvante. Eu insisto no raciocínio. Como é que você tem trabalhado isso dentro da militância e os perigos que você percebe que está correndo? Olha, então, eu, como lhe falei, entendo que nós precisamos ter sonhos grandes, mas a gente sempre tem que procurar dar o passo do tamanho da perna. Porque se você não dá o passo do tamanho da perna, você sozinho não consegue chegar onde você quer. O passo do tamanho da nossa perna e do tamanho do nosso sonho nessa eleição é a gente ter a nossa candidatura ao governo e ter uma boa aliança, uma aliança verdadeira, com todos esses partidos que conformam o que conforma a federação. Porque eu não tenho, assim, não é que eu não tenha dúvida, mas eu tenho muita esperança que todo mundo junto, nós possamos chegar ao segundo turno. Né? Eu estou andando e estou ouvindo muita coisa. Né? Eu estou ouvindo muita coisa, as pessoas animadas, as pessoas motivando. E se a gente junta a militância, a gente tem condição. Agora, é óbvio que se essa aliança não der certo, se ela não se concretizar, e com o tempo, se a gente não chegar a um entendimento com o tempo, a gente vai perder essa possibilidade de ir para o segundo turno e poder ganhar a eleição do Gladys no segundo turno. Onde você estava assistindo ao Gazeta Entrevista na última sexta-feira? Eu estava no PSB. No PSB? Acompanhado pelo César Messias, não? Não, a gente estava nas reuniões conversando lá, a gente está concluindo aí a questão do nosso plano de governo, nessa parte mais das oficinas temáticas, e estarmos conversando sobre algumas questões do plano de governo. E aí a gente viu que estava tendo a entrevista. Como foi a tua reação? Olha, eu achei que ali a gente tinha chegado a um ponto, novamente, de dificuldade para poder seguir a nossa conversa, porque a gente vinha conversando no sentido de uma composição e de uma aliança, e de repente a gente viu, né, o posicionamento do Jorge. Mas, como eu lhe falei, a política é assim, a gente tem que estar sempre com a emoção preparada para ela não se sobrepor à razão. A política é emocional, é apaixonante, mas para você chegar onde você quer chegar, você tem que agarrar a razão aqui e dizer, olha, a gente tem que ser conduzido pela razão e não pela emoção. Na declaração que você teria dado para o Luiz Carlos Moreira Jorge, você usou a ideia do ego. Essa ideia está posta ainda? Olha, Itan, eu conversei com o Luiz Carlos e ele colocou aquela versão ali, foi um pouco aquilo, mas não foi bem aquilo. Olha, o jornalista retirou do contexto, não era bem isso. Mas, enfim, essas entrevistas que a gente dá por telefone acabam saindo essas coisas. Mas o Luiz Carlos é um cara bacana, eu gosto muito dele. Tá certo. Parece Nilson, que ele se indignou também. Ah, foi? Bom, tem aqui o pessoal falando que você está dançando bem.
Sabe que a questão das danças aqui tem sido muito criticada. Você ainda não tem nenhuma responsabilidade no executivo, né? Como é que tem sido esses primeiros movimentos de campanha? O que é que você tem sentido das ruas, assim? Olha, Sem amor, querer falar a respeito de você mesmo, eu queria que você falasse a respeito das impressões da política na vida do cidadão. O que é que você tem visto? olha, então, assim, as pessoas sempre utilizam as máximas, né? Que é aquela coisa, apareceu só agora, só tá dançando agora, só tá comendo Só esse está quibe. dançando agora, foi Isso, bom. só tá comendo esse quibe agora, só tá. Às vezes as pessoas não acompanham a caminhada dos políticos, de alguns políticos, né? E acabam tecendo esse tipo de comentário. Você que é do jornalismo tem acompanhado o nosso mandato não tem sido um mandato de Assembleia Legislativa. Nós temos ido para o dia a dia da população, nós temos ido para os seringais, para as comunidades, para os mercados. Eu tenho feito um mandato intenso, né? Os nossos 7 anos de mandato até aqui foi um mandato perto do povo. Então, assim, eu estava passando no Senadinho, né, e fui lá conversar um pouco e me chamaram para dançar e eu acabei dançando. Estão dizendo aqui que você dança melhor que o Gladson. Então, olha o seguinte, Mas muito obrigado pela... o Oscar, ele está dizendo o seguinte: boa tarde, Itaã, eu me chamo Oscar, pergunta ao nobre deputado, caso aconteça uma aliança com o PT, não seria mal visto pela população aquele velho ditado, melhor só que mal acompanhado? Olha, tem uma questão que eu lhe coloquei. Quem é que está perguntando? Oscar, Oscar, né? Um Oscar. abraço para o Oscar. Tem uma questão que eu lhe coloquei aí. Sozinho, você não ganha eleição majoritária, né? E assim, nós também, e eu não estou pegando e fazendo e buscando essa aliança com o PT somente porque eu acho, né, que o PT, né, é melhor do que qualquer outro partido, né? Não estou por isso. Eu estou porque eu sei que dentro do PT nós temos pessoas como Jorge Viana, Marcos Alexandre, Angelim, o Binho, Cibá o Machado. Tião, o Cibá, Você ia né, esquecer do Cibá, não? a Nazaré. Nós temos muitas figuras que já fizeram, Itan, na sua caminhada da política, no que pesa os seus erros, né, que todo mundo erra, fizeram muito pelo Acre. Ou não fizeram? Fizeram. Foram pessoas trabalhadoras, pessoas que, enquanto tiveram no ponto de tomada de decisão, procuraram tomar suas decisões para ajudar a população acreana. É aquilo que eu falei, nos governos, né, da antiga Frente Popular, muitos passos foram dados no sentido de trazer melhoria para a vida da população, né? Por exemplo, escolas, educação, a saúde deu uma melhorada boa. Antes, da nossa capital de saúde aqui do Acre era Goiânia, todo mundo ia para Goiânia. E aí, a partir desses tempos, né, você percebe que muitas especialidades chegaram no Acre, né, a um ponto de a gente chegar a transplantes aqui no Acre. Então, muita coisa foi feita. Nazaré Araújo seria um bom nome? E não foi feito, então, por siglas partidárias apenas, foi feito por pessoas. E essas pessoas estão dentro do PT, né? A Nazaré é uma amiga minha, eu tenho um apreço por ela extraordinário. E como eu lhe falei, eu vou aguardar primeiro se a gente sela essa aliança com o Partido dos Trabalhadores e aí depois a gente conversa sobre a questão de vice. O telespectador não se identificou, mas vale a pena o entendimento dele. Eu queria que você falasse a respeito dessa percepção sobre o conceito de mudança. Olha só. Boa tarde, Itaã. Jorge Viana vai dar um tiro no próprio pé saindo para o governo do Acre. O PT já não encontra mais um grão de milho nessa estrada. O PT está muito sujo em todo o Brasil. Já chega de tantos homens governando o nosso estado e se atolando em corrupção. Não dá mais. Temos que mudar. Essa ideia da mudança, ela foi posta em prática, tanto para a última eleição para governo, quanto para a eleição para a prefeitura também. E nós temos o atual cenário que nós temos aqui. Mudar não pode ser abraçado simplesmente pela força da palavra, né? A gente tem que procurar saber com quem mudar, né? E para a gente saber com quem mudar, você tem que dar uma olhadinha no passado, quem é a pessoa, o que ela já fez pelo Acre, o que ela está fazendo, né? Se ela tem time, tem planos para poder melhorar de fato a vida da população. Então, assim, a mudança não pode ser só um jargão, né? Não pode ser só força de expressão. Por exemplo, a população mudou aqui no Acre, né? E você vê que mudou
deu para o Gladys a oportunidade de cuidar dos problemas da população, e o que nós vimos foram 4 anos de brigas, fragmentando a força política, e a gente chega num domingo, né, no pronto-socorro de Rio Branco, e a gente não encontra dipirona para tratar a febre de uma criança. Nosso tempo acabou. Tem aqui perguntas relacionadas ao porquê que vocês, no parlamento, vocês não encontraram elementos suficientes para poder fazer uma CPI, as mortes das crianças. Isso não seria um motivo suficiente para poder a abertura de uma CPI, para que se responsabilize quem tem que ser responsabilizado? Várias perguntas nesse sentido. Tem gente aqui falando, lamentando, que se você for candidato ao governo e ganhar, né, um médico a menos, aqui está tudo no limite, um médico a menos pode fazer diferença. Você pode ser sintético, por gentileza? Que Olha, nosso tempo então, acabou. no meio da pandemia, eu estava no parlamento, e aí foi requisitado a minha ajuda pelo pronto-socorro, e eu fui para dentro da UTI, passei 3 meses ajudando Como governador, você não pode fazer a isso. cuidar da vida da população. Ocorre que, como governador, se acontecer uma situação como essa, eu vou poder tomar a decisão de contratar mais médicos e trazer mais profissionais para poder ajudar. Então, assim, é na caneta do governador que se decide como é que vai ser a vida da população, na educação, na saúde, na produção, na segurança. São das decisões políticas do governo ou do governador que a vida do povo pode melhorar ou pode piorar. E eu estou muito convencido que se a gente chegar ao governo, eu irei me esforçar, né, de manhã, de tarde, de noite, para que a gente seja um governo de resultados e que a vida da população possa melhorar. Sim ou não? A reação do governo, o que foi feito em relação a essa questão das UTIs pediátricas, foi satisfatório na tua avaliação? Como médico, eu estou te perguntando. Ainda tem deixado a desejar, né? Pelo que eu vi, abriram novos leitos, né? Mas nós temos ainda dentro do pronto-socorro muitos problemas que precisam ser resolvidos. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Espero que vocês consigam chegar a uma síntese e ofereçam isso de forma clara e o mais rápido possível para a população. Dar uma qualificada no debate é sempre bom. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Obrigado. Bom, e assim nós terminamos esta entrevista. Vamos para o intervalo e já voltamos.